O estudo de hoje trata de duas eternidades. Quais são essas eternidades? Ao se afastarem de Deus ou desobedecerem à vontade de Deus, os seres humanos se sujeitaram à morte eterna. Porém, na sua infinita bondade e o seu interminável amor, o Senhor proveu um meio para nos dar a vida eterna. Portanto, existem duas eternidades à frente da humanidade: a morte eterna ou a vida eterna. Veja a provisão de Deus, João 3,16. Já lemos este verso nesta semana, mas vamos vê-lo novamente, o verso áureo da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí está o desejo de Deus, irmãos. O desejo de Deus é dar a cada um a vida eterna. Vimos ontem que os ímpios ressuscitarão para participarem do juízo de Deus. Eles não vão morrer simplesmente quando da vinda do Senhor Jesus, mas eles vão ressuscitar para ouvir a sentença, para participarem então agora do juízo executivo, ou seja, da execução da sentença sobre eles. O juízo executivo do Senhor Deus, que foi disponibilizado aos santos durante o milênio. Aqueles que subiram, ascenderam ao céu durante a segunda vinda do Senhor Jesus, aqueles que verificaram lá no milênio o juízo dos ímpios. Agora, então, os ímpios vão receber a pena e vão conhecer esse juízo. Veja o texto de 2 Coríntios 5:10. Pois todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou o bem ou o mal. Ainda outro texto do apóstolo Paulo, em Romanos 14, 10 e 11. Todos havemos de comparecer perante o tribunal de Cristo. Pela minha vida, diz o Senhor, todo o joelho se dobrará diante de mim e toda a língua confessará a Deus. Isso quer dizer o seguinte, irmãos: esses ímpios confessarão que Deus é justo. O caráter de Deus será vindicado. Vamos ver o texto de Apocalipse 20, versos 11 a 15, falando sobre o juízo de Deus. Vi um grande torno branco e aquele que se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava no livro, escrito nos livros. Mas vão ser julgados pelas obras? A salvação, então, é pelas obras? Não, irmãos, a salvação é somente pela graça, mas as obras demonstram o recebimento da graça. As obras demonstram aqueles que se apropriaram da graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e então apresentam as boas obras. As obras, como diz a Bíblia, de antemão preparadas a eles. Verso 13 de Apocalipse 20. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Novamente, o julgamento através das obras. Verso 14, verso 15. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Quem são os que se acharão inscritos no livro da vida? Aqueles que aceitaram o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que insistiram em não aceitar o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, agora vão receber a sua pena, agora vão ser condenados à morte eterna. Vão ser lançados no lago de fogo. Veja um texto da nossa lição. Para solucionar definitivamente o problema do pecado, todos devem ser convencidos de que Deus é justo. Sim, irmãos, todos os ímpios que serão condenados vão estar convencidos da justiça de Deus. Finalmente, todo joelho se dobrará e reconhecerá a justiça divina no grande conflito. Até mesmo Satanás e seus anjos reconhecerão que nunca houve justificativa para a rebelião.
Vai haver um reconhecimento geral, irmãos, de todos os ímpios, de Satanás e seus anjos, de que a rebelião de Satanás não tinha justificativa. Veja um texto de Ellen White. Logo que os livros de registro são abertos e o olhar de Jesus incide sobre os ímpios, eles recordam de todo o pecado cometido. Veem exatamente onde seus pés se desviaram do caminho da pureza e da santidade, precisamente até onde o orgulho e a rebelião os levaram na violação da lei de Deus. As sedutoras tentações que estimularam cedendo ao pecado, as bênçãos pervertidas, os mensageiros de Deus desprezados, as advertências rejeitadas, as ondas de misericórdias rebatidas pelo coração impenitente. Tudo parece como escrito com letras de fogo. Todo mundo ímpio está em julgamento perante o tribunal de Deus, acusado de alta traição contra o governo do céu. Não há ninguém para pleitear a sua causa, estão sem desculpa e a sentença de morte eterna é pronunciada contra eles. Por que é que somos salvos, irmãos? Somos salvos porque o Senhor Jesus intercedeu por nós, intercede por nós. Somos salvos por conta do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Somos salvos porque cremos nesse sacrifício e nos fiamos nesse sacrifício para a salvação. Os ímpios nunca farão isso, irmãos. Nunca se fiaram em Cristo, nunca acreditaram em Cristo, nunca aceitaram os chamamentos para a salvação, os chamamentos para o Evangelho. E agora, então, eles perecerão. Veja agora, então, irmãos, a proposta de duas eternidades. Apocalipse 29. Subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade querida, a Nova Jerusalém. Mas desceu fogo do céu e os consumiu. Quando os ímpios, arregimentados por Satanás, vão cercar a cidade santa, a Nova Jerusalém, vai chover fogo do céu e os vai consumir. Veja, irmãos, não vai ficar consumindo eternamente, mas vai consumi-los enquanto houver alguma coisa para ser consumida. Salmo 33, 20. Mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros, desaparecerão e em fumaça se desfarão. O que acontece com a gordura, irmãos, quando ela é frita, quando ela é queimada, ela desaparece, ela some, ela não fica queimando um combustível eterno. Ainda o texto de Malaquias, capítulo 4, verso 1 e 2. Certamente naquele dia, o juízo final vem. Arderá como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como um restolho. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhe sobrará raiz nem ramo. Veja, irmãos, esse é o final dos ímpios. Não vai sobrar nada, eles serão extintos. Não há, como muitos dizem, irmãos, um inferno queimando eternamente, um monumento ao pecado, queimando no universo. Não, mas eles serão extintos. Veja o texto da nossa lição. Satanás e seus anjos serão destruídos no lago de fogo. O pecado e os pecadores serão eliminados. Eles serão consumidos, destruídos e não atordoados eternamente. Veja, irmãos, agora o verso seguinte de Apocalipse 20, verso 10, usa a expressão para todo sempre. Em alguns contextos, a expressão para todo sempre não significa de forma infinita, mas para sempre, até que algo seja totalmente concluído. Essa é para sempre, essa é a eternidade da extinção. Veja ainda esse texto, essa frase. Para os perdidos, a destruição é eterna, não o ato de destruir. Deus não é um torturador eterno. Veja, irmãos, que bondade de Deus. O Senhor Deus vai consumir, não vai. O ato de destruir vai ser um ato único, que vai cumprir o que precisar. Vai consumir e pronto, não vai ficar queimando eternamente. Entretanto, os seus efeitos são eternos. Os seus efeitos são eternos. Esse é um juízo de amor. Essa é a eternidade dos ímpios, a extinção. E agora, então, irmãos, para
os servos de Deus. Ainda o texto de Malaquias, capítulo 4, verso 2. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo a salvação debaixo das suas asas, e saltareis com a alegria da libertação. O que vai haver, irmãos? Libertação, libertação total do pecado. Salvação, vida eterna e feliz. Interessante, irmãos, aqui Malaquias usa um texto para falar dessa alegria. Vocês vão ser alegres como os animais que são soltos do curral. Vocês vão saltitar de alegria. Essa é a segunda eternidade, a eternidade que o Senhor quer para mim, a eternidade que o Senhor quer para cada um de nós. A eternidade pela qual o Senhor Jesus morreu, para que ninguém pereça, mas tenha a vida eterna. Essa vida eterna nos é garantida pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E é essa vida eterna que eu e você vamos gozar após o milênio na nova terra, aqui na terra, com a nova Jerusalém instalada aqui nesta terra. Esta é a eternidade que o Senhor propõe para cada um de nós.